compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 6 em diante. Jesus ele está ali com seus discípulos e eu quero dizer para você que os discípulos eles valorizaram bastante o seu mestre, valorizando o mestre. Jesus ele conviveu com pessoas as quais eram diferentes. Jesus Cristo ele toma atitude. O versículo 6 de João 13 diz: quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Pedro ele olha este gesto de grandeza do Senhor Jesus, um gesto de grandeza para ensinar uma lição. Pedro sabia muito bem de quem era a função da pessoa que lavava os pés. Este discípulo ele olhou para o seu mestre e viu que ele estava fazendo aquilo que não era do mestre. Mas Jesus Cristo ele estava ensinando a Pedro, ensinando aos demais, ensinando que aquele que tem realmente poder, autoridade, aquele que tem realmente uma grandeza, tem também capacidade de fazer aquilo que é considerado para os outros pequeno. Pedro ele olha para Jesus e ele não aceita. Um discípulo que deu uma resposta olha para Jesus. Pedro ele deu uma grande resposta, por isso que ele olhou-se para Jesus e não aceitou que Jesus lavasse os seus pés. Um gesto de grandeza para ensinar uma lição. É o que está faltando muitas vezes nas pessoas. E Pedro ele sabia muito bem de quem era essa função. E Pedro ele olha para o Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou, um discípulo que deu uma resposta, uma grande resposta, foi o que Pedro fez. Ele olha para Jesus. Ele vê em Jesus realmente algo extraordinário. Em João capítulo 6, versículos 68 e 69, Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Pedro, ele deu uma grande resposta. A atitude de Pedro de não aceitar que Jesus lavasse seus pés é porque ele via no Senhor Jesus aquele enviado, um discípulo que fez uma linda declaração. Pedro ele fez realmente uma declaração, porque Deus também pode usar pessoas que talvez aos seus olhos não sejam usadas. Em Mateus capítulo 16, versículo 16, e Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro ele faz essa declaração. Pedro ele diz aí algo extraordinário. Pedro ele fala algo maravilhoso. Pensamos em alguns instantes que pessoas com autoridade, estudo ou que tenham um cargo de destaque possa agir de uma forma, podemos dizer assim, não humilhante, mas fazer algo que aos olhos humanos seja humilhante. Jesus estava ali ensinando como ser igreja. Jesus estava ensinando como ser igreja. Jesus estava mostrando para aqueles homens simples,
Mas homens que estavam ouvindo o poder da palavra. João 13:7. Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Todo mundo olhando Jesus fazendo o papel de servo e ficaram calados. Mas Pedro não. Sua reação pode ser interpretada por um gesto assim um gesto de ignorância. Mas Jesus Cristo olha para Pedro. Jesus Cristo olha para um discípulo que valorizou o mestre. Ser igreja não é ficar olhando o outro fazer. E Pedro, ele estava ali. Ele viu seu mestre fazendo algo extraordinário, mas ele não aceitou que Jesus lavasse os seus pés. Um discípulo valorizando o seu mestre. É o que Pedro está fazendo. É o que Pedro realmente está declarando na sua natureza, no seu jeito de ser. Talvez você pense, Pedro era um ignorante espiritual. Jesus Cristo, ele diz, ele fala, ele olha para Pedro. Jesus Cristo, ele ama realmente a Pedro. Ele estava fazendo aquilo ali, ensinando. Somente um homem deixando o Espírito Santo orientar é que pode entender a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E Pedro estava ali. Pedro, ele diz no versículo 8 do capítulo 13, o Senhor nunca lavará meus pés. Disse Pedro. Jesus responde, se eu não lavar, você nunca será mais meu discípulo. Respondeu Jesus. Pedro, ele escuta este ato de Jesus, essa resposta de Jesus. Uma atitude de um discípulo que valoriza o seu mestre. O Senhor Jesus sabia muito bem o que se passava na cabeça de Pedro, o que se passa no seu coração, no coração do homem. Jesus Cristo, ele deu uma resposta dura a Pedro. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Pedro realmente, ele estava ali, vendo Jesus fazendo algo maravilhoso. Jesus, ele ensina realmente o que é a igreja. O ato de lavar era um símbolo de purificação espiritual. Era uma ordenança dada aos sacerdotes, aos homens que cuidavam de Deus. Era uma ordem aos sacerdotes antes de entrarem no santuário. Sim, Deus colocou determinadas regras para o sacerdote. Não era um ritual religioso para as pessoas fazer. Você pode conferir em Êxodo, capítulo 30, versículos 20 e 21. Antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar oferta de alimento, assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morra. Aqui é uma ordenança que Deus estabeleceu para aqueles que iam cuidar da obra. Jesus não ensina um ritual, mas uma lição. Ele não ensina um ritual. Ele ensina uma lição. Jesus, ele não está ali dizendo, isso aqui é um ritual, é algo que vocês têm que fazer. Ele está ensinando uma lição de como ser igreja, de como realmente as pessoas devem servir uns aos outros. A questão toda é que o homem, muitas vezes, na sua individualidade, ele quer ser melhor. Então Jesus é o Senhor, e quem o segue deve prestar bem atenção na orientação que recebe dele. É isso mesmo.
Pedro ele questionou um ato de Jesus e foi duramente repreendido. Não tem parte comigo. O mestre foi firme com seu discípulo porque não aceitava este ato. Então esta palavra despertou em Pedro o verdadeiro discípulo, o verdadeiro homem transformado pela palavra, o verdadeiro homem que estava seguindo. Só que Pedro, como sempre, camarada exagerado, ele realmente já exagerou no pedido. No versículo 9 disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Uma pessoa submissa à palavra segue o que o mestre ordena. Aqui Pedro já foi realmente querendo demais. Como sempre, né? Um homem transformado, mas muitas vezes deixava uma parte do exagero. Jesus ele diz no versículo 10 de João 13. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos, menos um. Jesus ele está ali com os seus discípulos. Ele sabia de todas as coisas, mas presta bem atenção no ministério de Jesus durante o tempo que ele ficou com os seus discípulos. Ele conviveu com um discípulo que estava ali. O verdadeiro discípulo é purificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Se pecar, deve confessar e tentar não fazer mais. Jesus ele diz na parte B: ora, estáis limpos, mas nem todos. Então pense, imagine o Senhor Jesus lavando os pés de Judas. Imagine aí Jesus ele lavando os pés aí daquele homem que ia trair. Aquele homem que estava ali com ele durante seu ministério, ouvindo a palavra. Mas esse homem não era transformado. Jesus, sabendo disto, não quebrou o momento de comunhão. Tem pessoas que, quando ela sabe de algo, ela diz: não, eu falo na cara, eu resolvo logo, eu tomo logo a atitude. E Jesus, ele estava ali, naquele momento gostoso, maravilhoso com seus discípulos, e ele sabendo, ele não quebrou a comunhão. Jesus, ele entende as pessoas. A palavra de Deus, ela transforma. Mas Judas estava ali, perto do mestre, mas longe do seu ensino. Jesus, ele estava ciente. Jesus, ele conhecia muito bem a situação. E você deve cada dia pensar: como é que eu estou servindo a este Jesus? Como é que eu estou olhando para este Jesus? A cada dia você deve pensar, porque é fácil. O versículo 11 diz: Jesus sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: todos menos um. Você deve pensar assim: como é que eu estou servindo a este Jesus? Como é que eu estou realmente adorando este Jesus? Perto do mestre, mas longe do seu ensino. Muitas pessoas estão agindo assim. Quantas pessoas estão frequentando a igreja, estão indo para a igreja, sentando no banco, ouvindo a mensagem e não tem transformação? Porque é fácil você julgar Judas. Então, Jesus, durante o seu ministério, conviveu com homens com gêneros diferentes,
ou melhor dizendo, com temperamentos diferentes, mas como alguém que estava ali ouvindo a palavra, mas a palavra não conseguia transformar. Porque quando você está com o coração fechado, a palavra de Deus não consegue transformar você. Então pense bem. A palavra é em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz, porque é muito fácil você falar, mas veja o que é que diz. Não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como a pessoa que olha no espelho e vê como é. Então Jesus conviveu com uma pessoa que não mudava, que não respeitava, que não teve uma atitude de servo. Enfrentou a resistência de Pedro. Sabia que seus discípulos iam mais na frente enfrentar perseguições, lutas, dificuldades. Mas ele deu uma ordem. Ele ensinou uma grande lição. Para ser igreja, é preciso ser discípulo de Jesus. É preciso você entender assim: eu sou discípulo de Jesus. Ser crente gospel, ser chamado de evangélico é fácil. Agora, ser discípulo de Jesus é difícil. Você realmente está valorizando o Mestre? Fica a dica para você refletir.